No site do canal, clicando no tema Política, você encontra um post e um vídeo mostrando como a China deixou de ser um país miserável para se transformar na segunda potência mundial em apenas 25 anos. Neste vídeo, vou contar um pouco a história do Japão, cuja decolagem começou há 150 anos, quando um shogun dominou os demais e decidiu dar fim na corrupção e nos privilégios do sistema feudal que existia no Japão há muitos e muitos séculos. Este gráfico que eu estou mostrando aqui agora compara o PIB do Brasil, da China e do Japão. Ele mostra que, em 1995, o PIB brasileiro era maior que o chinês, olha só. Em 2000, após 5 anos, o PIB da China já era o dobro do Brasil, em 2010 virou o triplo e em 2020 passou a ser 7 vezes maior. Já o Japão continua lá em cima, mas interrompeu sua trajetória de crescimento. China e Japão são 2 exemplos de decolagem com a intervenção de um salvador da pátria. Alguém que chega ao trono e decide usar o poder como um estadista que pensa nas futuras gerações. São exemplos de que séculos e mais séculos de atraso podem ser superados, sim, bastando que a pessoa certa ocupe o trono. Daí se tira 2 conclusões. A primeira é de que mesmo os países milenares, como a China e o Japão, raramente tiveram o trono ocupado por gente competente disposta a dar um basta naquele monte de coisa errada que precisa mudar. A segunda é a importância de se ter uma máquina pública capaz de defender o país das más escolhas dos eleitores, e especialmente em países em que o sistema eleitoral não costuma favorecer a ascensão de sábios ao poder. Países condenados ao atraso são aqueles que botam analfabetos no poder, depois uma pessoa retardada, e não satisfeitos com o resultado, ainda botam um analfabeto retardado. Coitado do país onde essas coisas podem acontecer. Bem, voltando ao Japão, vou contar o que ocorreu. No final do século XIX, o Japão era parecido com o Brasil atual, um país feudal, economicamente atrasado, isolado do mundo civilizado e dominado por uma dúzia de senhores feudais corruptos e viciados em favorecimentos e costumes medievais. Um dia, por circunstâncias que eu não vou explicar agora, porque eu teria que me alongar, o shogun mais poderoso sentou na mesa com os demais para decidir que era chegada a hora de mudar o Japão. Um shogun foi lá e dominou os outros e resolveu dar uma de estadista. Ele disse o seguinte: os crimes que vocês cometeram no passado estão todos perdoados, mas deste momento em diante, quem violar a lei sofrerá punição exemplar. Ponto. Foi assim que nasceu a Era Meiji, que trouxe uma prosperidade sem precedentes até então para um povo asiático. O que eles fizeram? Os antigos feudos foram extintos e os privilégios pessoais foram abolidos através de uma reforma agrária. Foi enviado ao Ocidente uma missão de estudo, a missão Iwakura, para coletar todas as ideias de sucesso e as aplicar no sentido de modernizar o Japão. Tal como a China viria a fazer muito tempo depois, o Japão abriu seus portos para a ciência, para a obediência a regras, para o fim de privilégios e da corrupção, bem como implementar experiências que deram certo nos países desenvolvidos. O exemplo chinês e japonês pode até estar se espalhando pela Ásia. Coreia e até o Vietnã estão se tornando países prósperos. O meu sábio avô espantava as pessoas com uma viagem na maionese. Ele dizia que os asiáticos iriam dominar o mundo. Ele dizia isso há 50 anos, quando não havia nenhum indicativo de que algo assim poderia ocorrer. O meu sábio avô era um homem de visão. Ele também acreditava que o Brasil tinha jeito, mas que teria que aguardar o salvador da pátria. Por aqui, até Messias já apareceu, mas salvador da pátria que é bom? Minha viagem na maionese favorita é acreditar que este dia está perto de acontecer.